Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, fundadora e host do podcast Marketing Negócios. Estamos aqui numa edição especial com a MMA Latam para convidar profissionais de marketing, líderes do mercado para falar do que a gente gosta, né? Negócios, carreira, tecnologia e marketing. E hoje eu tô aqui com a Thaís, líder de marketing da Nomad, para a gente falar, né, sobre estratégias, campanhas, awareness, conversão e como que equilibrar isso tudo, né, nas nossas estratégias e também conversar um pouquinho sobre carreira. Thaís, seja bem-vinda ao Marketing Negócios. Eu que agradeço, obrida pelo convite, Rafaela. Boa. E bom, pra gente começar, a Nomad, ela tem essa missão de facilitar o acesso dos brasileiros a essa vida financeira global, né? E a gente teve a pandemia, e como que você avalia esse momento que a gente teve de pós-pandemia, né, numa mudança ali do consumidor, com o momento que a gente está agora? O que mudou e o que permanece nesse comportamento do consumidor, olhando para as estratégias que vocês estão adotando também? A Nomad foi fundada, ela foi lançada no final de 2020, né? Então, logo depois da abertura das fronteiras. E a gente começou oferecendo um cartão de débito internacional para os brasileiros. E foi a primeira empresa a oferecer esse tipo de solução para quem viajava. Então, acho que essa primeira quebra que veio muito da pandemia, né, das pessoas testarem negócios que são 100% digitais, elas estarem muito mais abertas para o e-commerce, para o virtual como um todo, foi um dos motivos que a gente começou a escalar, porque antes tinha muita fricção nesse processo de movimentação de dinheiro ou de meios de pagamento quando você está numa viagem, né? Então, ou você viajava com dinheiro em espécie, que é super perigoso se você é assaltado, ou se você vai para diferentes países, você tinha que trocar de moeda, ter que ficar contando tudo. Ou você viajava com Visa Travel Money, ou pagava no cartão de crédito brasileiro, e aí você tinha altas taxas, né, de imposto, IOF, e uma previsibilidade pequena de quanto que vai estar o câmbio. Então, o câmbio estava um valor sorte. No momento que você comprava alguma coisa, e aí na hora de fechamento da fatura, às vezes você levava um susto. Então, a gente veio para resolver essa inconveniência das pessoas quando elas viajavam. E desde então, a gente percebe que a conveniência ela se mantém. As pessoas estão cada vez mais adotando o cartão de débito internacional como um meio de pagamento na viagem, né? Então, elas não têm que se preocupar, tanta coisa para planejar, para comprar na viagem, que elas não querem se preocupar com isso. A gente viu uma queda na utilização de moeda em espécie, e o Visa Travel Money ele praticamente desapareceu, mas ainda é um mercado que tem muita oportunidade de crescimento, ainda tem os late adopters para serem conquistados, né? Então, acho que essa foi a grande mudança que foi muito puxada pela Nomad. Quando a gente pensa em tendências de comportamento, as pessoas querem viajar, e isso voltou totalmente, né, pro planejamento de todo mundo. A gente viu isso de uma forma muito forte, principalmente em 2021, quando, né, a vacina surgiu, mas segue numa tendência de crescimento. Então, a gente vê um aumento de voos internacionais, aumento de gastos internacionais por brasileiros. Mas a gente também viu agora essa ida para outros países, não só como férias, mas também com o aumento do trabalho remoto ou híbrido, as pessoas prolongando as suas estadias ou considerando trabalhar por um tempo de fora do país. Isso, porque a gente está com o trabalhador global. Exato. Agora, né? Como que vocês veem essa mudança? Assim, já tinha, né, os nômades digitais, profissionais digitais. Acho que a pandemia ela permitiu a gente olhar para isso de outra forma, né? E hoje tem muitos profissionais, acho que vocês até tiveram uma pesquisa, né, sobre isso. Queria que você contasse um pouco como que vocês veem também não só essa parte de turismo, mas também essa parte do trabalhador global, por exemplo. A gente tem os dois lados, né? A gente tem o profissional que trabalha para uma empresa aqui no Brasil e se permite trabalhar
continuar fazendo as suas tarefas, né, de trabalho, só que de outro lugar, e aí se adequando ao fuso horário e tudo mais. E tem o que a gente chama de global worker, que é o brasileiro que mora aqui no Brasil, mas ele trabalha para fora. Então, ele recebe em moedas diferentes, são profissionais principalmente de tecnologia, que não tem intenção nenhuma de trabalhar para alguma empresa brasileira. Eles são, na grande maioria, developers, e eles recebem em dólar, recebem em euro, recebem em ien, e estão acostumados com equipes multifuncionais, super diversas, com horários de trabalho nada convencionais, né? Então, esse público é um público mais nichado, né? Mas ele vem crescendo também, e é aquela pessoa que ama o meu país, mas eu não quero trabalhar para cá, quero trabalhar para uma outra empresa. Aproveitar as oportunidades de fora. Tem alguns colegas assim. Legal. E vocês fizeram recentemente uma campanha com o Will Smith, e foi muito para posicionar essa nova fase da Nomad. E eu queria que você contasse primeiro um pouco como foi a construção dessa campanha, que foi super legal. Fica aí o convite para vocês assistirem. E também explicar pra gente o que é essa nova fase, né? Porque foi uma campanha muito focada em awareness também. Como que você interpreta a estratégia, essa visão? É um novo momento de empresa e de marca. Então, de empresa no sentido de que até a campanha a gente era basicamente conhecido como uma marca de cartão de débito para quem viaja. Só que a Nomad é muito mais do que isso. Então, a gente foi lançada dessa forma, foi um caso de uso, que ele é o caso de uso que mais gera abertura de contas, né, de uma forma rápida, e um dos principais KPIs de uma startup é a capacidade, né, de escalar o número dos seus clientes ativos. Mas ao longo dos últimos meses, a gente veio robustecendo a nossa proposta de valor e adicionando novos produtos, novos serviços e frentes de receita para a empresa. Então, hoje, além da conta de débito, o braço de investimentos é um braço super estratégico para a gente. E o produto, ele robusteceu demais, assim, se você comparasse com o nosso produto de investimentos há um ano atrás, ele está totalmente diferente, ele tem uma curadoria super interessante de produtos de investimento nos Estados Unidos, uma usabilidade muito boa. Fora isso, a gente fez a integração de pagamentos internacionais justamente para esse público, né, de global worker, que recebem outra moeda e precisa trazer o dinheiro aqui para o Brasil. E ao longo dos próximos meses, a gente tem outros lançamentos programados para crescer ainda mais a proposta de valor que a gente tem. Então, a gente quer ser enxergado como a melhor marca, o melhor aliado das pessoas quando elas pensam numa conta internacional, numa vida financeira internacional. E para isso a gente precisava, né, de um momento grande de marca, para mostrar que a Nomad é muito mais do que alguém que fosse também grande o suficiente para passar essa mensagem. Exato. Então, tiveram vários elementos, assim, nas escolhas da campanha. E como momento de marketing e de marca, até a minha chegada, eu estou há 7 meses na empresa. Até então, a gente sempre teve um foco muito grande em aquisição, e o time fez um trabalho sensacional. Mas como liderança, a gente entendeu que a gente consegue potencializar o trabalho de aquisição com uma marca muito mais forte e trabalhando o funil completo. E eu achei isso super interessante quando eu comecei a conversar com a Nomad de uma startup que realmente quer investir em construção de marca. É muito difícil, né, você encontrar isso no mercado. Porque eles realmente entendem, a gente está num setor financeiro que é um setor de reputação, né? Então, ter uma marca forte, ela é essencial, né? Seja para quem está pesquisando a Nomad para viajar, mas principalmente para investir, né? A gente tem uma responsabilidade grande de cuidar do dinheiro das pessoas e passar essa segurança, essa tranquilidade. Então, uma marca forte, ela é importante, ainda que a gente seja uma fintech, jornada, a gente não é um banco, mas a gente é percebido e espera que a gente se comporte como um banco.
Mas muito porque existem diversos estudos, né, que mostram o quanto que uma marca forte faz com que o seu CAC seja menor, mais eficiente e potencializa o trabalho de aquisição, e a gente tem visto isso nas primeiras semanas da campanha. Então, foi a primeira grande campanha, né, 360, e de funil completo da Nômade. A gente queria trabalhar um tipo de comunicação muito diferente do que a categoria trabalha, porque se você olhar, são atributos funcionais muito parecidos, né? Então, você precisa ter um apelo de marca maior para se diferenciar. E tinha o objetivo de ter uma celebridade que pudesse equiparar a gente a grandes marcas do mercado, mas não de uma forma gratuita, não só por ter uma celebridade. Eu acho que o conceito criativo que a gente chegou, ele responde a todos esses aspectos, né? Então, ele coloca a Nômade de uma forma muito diferente do que a categoria trabalha. Ele usa uma tecnologia que está totalmente em alta, mas para explicar, né, como que a gente consegue romper as fronteiras e fazendo essa brincadeira com o idioma. E a gente traz uma celebridade altamente conhecida que nunca fez propaganda na vida. Amada pelos brasileiros, com né? um engajamento gigantesco com os brasileiros, e que também, para o conceito acontecer, os dois componentes, né, eles são necessários, tanto o IA quanto a celebridade. Sim. Então, a gente está bem feliz e temos visto resultados bem interessantes que bom. desde então. E eu acho que você falou de um ponto bem interessante, né? A startup olhando para awareness e construção de marca, em paralelo ali à questão da conversão. E como que você vê isso na prática, assim, para outras startups, para outras empresas, o equilíbrio entre awareness e conversão? Quando eu penso no longo prazo, quando eu penso no curto prazo, o awareness faz parte do curto prazo, como que é a sua visão em relação a essas estratégias e a composição delas? A grande maioria das startups investe só em conversão ou em aquisição por muito tempo até se consolidar como uma marca. Isso é meio que o padrão. A gente tem algumas startups que começaram diferente, né? Eu acho que Nubank é um dos melhores exemplos, né, de uma startup que realmente começou investindo em marca, ainda que um investimento mais orgânico, né, muito com o produto, com estratégias de canais próprios, com a experiência, mas que hoje investe bastante em awareness. A minha visão é que as duas coisas caminham muito juntas, né? E, óbvio, você precisa escalar primeiro para conseguir ter um budget, um investimento, né, mínimo, que você consiga trabalhar bem a marca. Mas você deveria ter esse pensamento de construção, de aspiracionalidade desde o momento zero da marca. E acho que isso é o que a grande maioria das startups não faz, né? Então, se começa num foco mais de escalar, de member get member, depende muito da experiência, né? E aí, quando ela já cresceu o suficiente, aí começa, mas qual que é o posicionamento? Agora que a gente começa a pensar em posicionamento. Exato. Isso, se fizer um paralelo com bens de consumo, é o oposto. Né? Então, primeiro você vai trabalhar no posicionamento e depois você vai definir como que isso se materializa em todos os pontos de contato da marca consumidor, com produto, com canais de comunicação e tudo mais. Então, isso foi o que me encantou, assim, no desafio. E o que a gente tem visto é justamente isso, né? Principalmente num setor que demanda por reputação, você ter esse trabalho desde o início é muito importante. Mesmo antes da minha chegada, o ano passado, a gente lançou o lounge da Nômade no aeroporto de Guarulhos, né? Gente, que é uma das pouquíssimas marcas que tem uma sala VIP muito bacana. Sim. Que foi um investimento
gigantesco para o momento que a gente estava como marca e empresa. Então, isso vem muito da filosofia dos fundadores e do C-Level, né? E a gente, acho que agora a gente está com uma dobradinha muito bacana entre awareness e os canais de aquisição. E a própria experiência, né, do consumidor. Exato. E aí fica o convite também para vocês conhecerem ou lá Conheçam, onde, né? Se você quer uma sala VIP sem perrengue, aí, a Sala da Nômade fica aí o convite. É o lugar. E bom, a gente falou muito dessa questão, né, de awareness, de conversão. E a gente também trouxe essa parte da vida financeira global, tanto de profissionais que trabalham aqui, profissionais que trabalham por lá. Como que você vê e analisa os principais desafios hoje de trabalhar essa temática aqui no Brasil com os consumidores? É um assunto totalmente novo. Se você for parar para pensar, até 5 anos atrás, menos, as únicas famílias que tinham dinheiro fora do país, que tinham patrimônio fora do país, eram as famílias mais ricas do Brasil. Então, realmente, não existia esse acesso. E quando você vai entendendo os porquês de ter parte do seu patrimônio fora, é super importante, principalmente quando você mora num país que tem uma certa instabilidade econômica, né? Que é um país que ainda está em crescimento e tudo mais. Então, a gente tem essa missão, né? Entre as marcas que oferecem investimentos fora do Brasil, a gente é a marca com nenhum custo, nenhuma taxa, nenhum custo de manutenção. Então, a gente é, de fato, a marca mais acessível. Então, a gente tem o desafio de tanto educar o consumidor, quanto mudar o comportamento. Então, hoje, quem investe, quem tem uma preocupação, né, de criar um patrimônio, seja para você comprar um carro, uma casa, fazer uma viagem ou ter independência financeira, investir fora do Brasil não está no site de consideração das pessoas, dificilmente faz parte da recomendação de assessores, porque a grande maioria das empresas tem o core aqui no Brasil e não tem interesse de crescer esse mercado. Mas existe também um pouco de behavioral economics, do que a gente chama de viés doméstico, que ele nada mais é do que você inconscientemente acreditar que o fato de você ter nascido no Brasil, você deveria ter, ou em qualquer lugar do mundo, você deveria ter 100% do seu patrimônio aqui no Brasil. Olha, tem um nome, viés doméstico. Viés doméstico. Interessante. Então, a gente tem essa missão de quebrar o viés doméstico e mostrar a importância de você ter um percentual importante do seu patrimônio numa moeda muito mais forte. Você vai ter muito menos volatilidade, você vai ter uma moeda que está valorizando o tempo inteiro. A gente consegue ver dados, por exemplo, nos últimos 30 anos, o real desvalorizou mais de 80% em relação ao dólar. Então, se você olha a performance da sua carteira aqui no Brasil, sim, ela provavelmente, dependendo das alocações que você tem, ela vai estar rendendo em relação ao CDI e tudo mais. Mas se você compara a performance do CDI, performance da Bolsa Brasileira com Nasdaq, com S&P 500, é uma performance muito pior. Então, a gente tem esse desafio de educar o consumidor e de mostrar todos os benefícios que existem para as pessoas investirem fora do Brasil. Que, gente, muito importante. Protejam seu dinheiro. E é um grande desafio mesmo. É um grande desafio. É o que a gente está pensando nesse momento, de como fazer. Não, perfeito. E, Thaís, você trabalhou também em outras empresas, tem um background muito legal de marketing. E eu queria te perguntar, quais são as competências necessárias para a gente construir campanhas internacionais? Né? Então, pensando além do Brasil, por exemplo, quais são os elementos que precisam compor, por exemplo, uma campanha internacional? E você também teve experiência nisso. Queria que você compartilhasse para a gente os seus aprendizados. Olha, toda campanha que vai para mais de um país, ela já, por si só, é muito mais complexa do ponto de vista de antecedência que você tem que trabalhar nessa campanha, o tipo de insight tem que ser um insight muito mais universal.
você tem que levar em consideração as características do consumidor de cada país que você está atuando, e às vezes elas são muito diferentes. O momento da marca, então já existe uma camada de complexidade adicionada aí. Fora que, normalmente, uma campanha, né, que vai para mais de um país, você tem que trabalhar com 6 meses de antecedência, né, para garantir que o país receba a campanha, possa localizar, tem um monte de desdobramento de material, senão você fica com aquela coisa que lança o filme, daí o out of home entra 3 semanas depois, e aí as peças no digital e em social entram depois e tudo mais. Agora, foi uma experiência muito diferente e com muitos aprendizados, trabalhar com uma celebridade americana, porque eu já tinha feito campanhas com celebridades latinas, mesmo com celebridades brasileiras, mas todo o processo de negociação, de fechamento de contrato, de como você paga, ele é totalmente diferente do Brasil. O Brasil você, né, vai numa agência ou num talent management, você fala, quero fazer uma campanha com essa pessoa, aí você já recebe um orçamento, você fecha o contrato e daí você vai ver disponibilidade de data, aprovação de roteiro e tudo mais. Nos Estados Unidos, isso é totalmente diferente. Então, primeiro você tem que identificar qual talent agency que representa a pessoa. Só que o processo de orçamento, ele é muito diferente. Então, por exemplo, você tem um budget X. Aí você fala, eu quero trabalhar com essa pessoa e eu tenho tanto para pagar para ela. Aí você faz uma offer letter. Se o valor que ela custa não está dentro do seu orçamento, você não recebe resposta. Você simplesmente não recebe resposta. Jogou ali pro universo e é isso. Exato. E aí você fala, putz, mas será que a pessoa tá ocupada? Ela não conseguiu ver meu e-mail? Você simplesmente não recebe resposta. Vamos negociar. E é muito difícil ter essa questão de negociação também. Então, assim, tem o valor do talento, da celebridade. E aí, se o seu budget está muito distante, você tem que ir aumentando. E aí, onde que chega o seu limite e tudo mais. Você manda um novo e-mail a cada semana. Exato. Aí, quando for aquele valor, o pessoal responde. E aí, você perde muito tempo nesse processo. Porque o agente, ele não pode falar, essa pessoa custa tanto. Você tem que meio adivinhar. É muito louco. Fora isso, o contrato é fechado com o roteiro aprovado. Então, sem você saber disso, você vai achar, o roteiro eu vou trabalhar mais pra frente. Só que aí você leva um tempo pra validar contrato, que é muito mais complicado do que um contrato em português, né? Aí valida com advogados e tem toda a equipe. Então tem o agente, aí tem o representante, tem o manager, tem um monte de gente que precisa, né, validar o contrato junto com a aprovação de roteiro. E uma vez que você aprovou o roteiro, você não pode mudar. Nossa. É isso que vai ser gravado. Então, pra mim, pra agência, foi um aprendizado muito grande, mas agora a gente já tá craque. Agora já sabe, já tá dando Pras dica. próximas, a gente já tá sabendo. E acho que talvez o fato do Will Smith nunca ter feito publicidade na vida, os processos, né, os momentos de aprovação também era algo que a gente teve que ensinar para eles. Então, a diferença de um offline para um online. Tem coisas que você só termina num online. Mas eu não gostei da luz e não sei o quê. E o fato também da gente ter utilizado um conceito criativo que, né, tem a inteligência artificial como parte totalmente nativa, né, da execução, o processo também foi diferente. Então, a gente praticamente finalizava a cor para conseguir fazer com que o AI funcionasse muito melhor do ponto de vista de lip sync, de movimento da boca, movimento do rosto. Então, isso também foi totalmente diferente de uma campanha normal. E quanto tempo foi essa contratação do Will Smith, por exemplo? Olha, ainda que tenha sido muito complexo, acho que a gente conseguiu fazer bem rápido. Levou mais ou menos uns 3 meses. Foi rápido. Pra todo esse processo que você tá me falando, achando rápido. E tem processo de venda que em 3 meses, Exato. Né? E que bacana. E o que você achou que mais encantou
o Will Smith para trazer ele como garoto propaganda numa publicidade que ele não tem o costume de fazer, não faz para Nômade? Qual foi o ponto, assim, central que você... Claro, tem questões de contrato, tá, mas de posicionamento, de mensagem. Eu acho que ele se encantou pelo propósito da empresa. Ele tem uma venture capital, então ele está muito, né, dentro do mundo dos negócios e ele tem uma afinidade grande com finanças também. Então, com certeza, o propósito da marca, tudo que a gente estava fazendo, a agilidade de crescimento que a gente tem aqui no Brasil, mas o fato de ser para o Brasil, porque ele tem realmente uma ligação muito grande, né, com os brasileiros, é uma relação que ele nutre muito, e o Brasil tem uma representatividade muito grande na audiência dele, em box office. Então, normalmente o Brasil é o segundo país em bilheteria, em audiência das séries dele. E tinha o novo filme dele também, né? Tinha o novo filme. Que inclusive antes do Divertidamente estava em primeiro lugar aqui no Brasil. Mais de 20% da audiência dele é feita por brasileiros. Então tem essa relação muito grande, né? Um alinhamento, né? Exato. Não, que legal. E agora indo um pouco para a linha de carreira, para a gente até indo finalizar o nosso papo, quais as competências que você vê, assim, principais hoje nos líderes e profissionais de marketing, numa era que vem inteligência artificial, vem novos desafios, a jornada cada vez menos linear do consumidor? Quais são as competências necessárias que você vê? Não, mas esses profissionais de marketing precisam ter esses pontos fundamentais. Você tem que estar se reciclando constantemente, né? E de olho em tudo que é tendência, o que é tendência que veio para ficar, o que é tendência que é hype, né? Então, o que eu estudei na faculdade, os fundamentos, eles estão lá. Mas a forma como isso se materializa é totalmente diferente, né? A rapidez de tudo, de mudança de contexto competitivo, de resposta, né? O desejo de resposta do consumidor, essa via de mão dupla, né? De consumidor com marca, que antes era totalmente unilateral. Então, acho que a gente precisa estar se reciclando e disposto a aprender o tempo inteiro. A AI é a mudança do momento, né? Mas isso já aconteceu diversas vezes lá atrás, né? Quando é só mais uma onda, print deixou de existir, quando o streaming surgiu, social media, as marcas e os profissionais que não se reciclaram, eles ficaram para trás. Acho que a diferença do AI é que é uma tecnologia que vai mexer com muitas profissões, com muitas indústrias ao mesmo tempo e muito rápido. Mas eu não acredito muito nisso de que a AI vai substituir o homem. Acho que tem algumas profissões que provavelmente o AI absorve. Algumas que são que você conseguiria automatizar muito rápido, né? Mas tem outras que a AI vai potencializar. E aí, quem não souber fazer os prompts corretos, né, saber utilizar, aí realmente vai ficar mais obsoleto. Legal. Concordo. Estou, inclusive, cada vez mais usando os prompts para... eu brinco, né, na minha startup, que hoje o nosso funcionário favorito é o ChatGPT. Então, tem que adotar a inteligência artificial na rotina. Pra gente finalizar, Thaís, queria que você contasse pra gente qual foi o melhor conselho que você já recebeu e o pior conselho que você já recebeu. Então, o melhor conselho acho que são dois. O primeiro é nunca deixar de ouvir, principalmente quando você vai crescendo na carreira, você começa a ocupar um cargo grande, né, um cargo alto na liderança. Então, ouvir a equipe, ouvir o consumidor, ouvir as pessoas. Acho que você precisa se manter humilde e entender que você não tem todas as respostas. O segundo melhor conselho é você se acercar de pessoas muito boas. Então, você nunca vai ser bom em tudo e você nunca vai ter um nível de profundidade
suficiente em todas as disciplinas de marketing que você lida. E para você conseguir descer a visão, descer os objetivos, você precisa ter pessoas muito boas trabalhando com você, né? O pior conselho... Nossa, essa é difícil. Essa é difícil. Todo mundo para, né? Assim, nossa... Uma colega falou assim, o pior conselho a gente sempre esquece, a gente não quer mais ouvir ele. Mas é importante. O pior conselho é você precisar de validação ou entender que você só faz um bom trabalho se você receber uma validação. Se você ouvir de outra pessoa, bom trabalho, nossa, você mandou super bem. Sim. A gente precisa acreditar naquilo que a gente faz de melhor, a gente precisa ir atrás, né, se esforçar, mas saber que no fundo, você sabe que você está fazendo é certo e o sucesso vai vir. Né? Você não precisa de, você mandou bem ou não, só... Validações que acabam alimentando um pouco o ego, ou que talvez não seja tão condizente com a tua realidade, né? Exato. Legal, gostei. Concordo com ambas. Thaís, muito obrigada pelo nosso papo. Eu Adorei que saber um agradeço. pouco mais sobre as estratégias, campanhas internacionais, que eu não sabia que tinha toda essa burocracia. E fica aqui o convite para vocês acompanharem a Thaís, acompanharem a Nômade, as campanhas, né? Criarem ali a sua conta, também conhecerem o Lounge também, né? Ali a sala VIP. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade aí de troca. Obrigada, Rafa. Até mais, gente.